Bom dia! Bom dia, que Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Nós estamos aqui fazendo uma jornada, lendo as parábolas e entendendo, lendo e entendendo as parábolas. Bom dia, bom dia. Nós estamos no terceiro encontro das parábolas. Hoje a gente vai ler a parábola do fermento ou da massa levedada, né? Na verdade, nós temos 4 evangelhos. Vamos entender um pouquinho? Nós temos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. O que são sinóticos? Sinótico, porque apresentam histórias semelhantes, mas com perspectivas diferentes, né? Cada evangelho destaca Jesus de uma forma. Por exemplo, Mateus destaca Jesus como rei. Já Marcos destaca o Jesus como aquele que serve, o servo, aquele homem que veio para servir. Lucas destaca Jesus como filho do homem. E João, ele não faz parte dos sinóticos, né? Porque ele destaca a história de Jesus, ele tem uma visão um pouquinho mais, ele foca na eternidade, na divindade de Cristo. Então, ele não faz parte dos evangelhos sinóticos, né? Então, sinóticos, o que quer dizer a palavra sinóticos? Quer dizer que é uma palavra que é oriunda da língua grega, que fala, né, que significa ver junto. Então, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai ver algumas das parábolas sendo contadas, né, muito de forma semelhante, mas cada um com a sua ótica, né? Por exemplo, Mateus, como eu falei antes, ele tinha uma visão do nosso Jesus como rei, né? O Marcos como servo, Jesus era o servo da igreja, e Lucas como o filho de Deus, né? O filho do homem. Então, mas nem todas as parábolas estão nos 3 evangelhos. Por exemplo, a parábola que nós iremos ler hoje só está em Mateus e em Lucas, não está em Marcos, tá? Então vamos lá, agora a gente entendendo isso, nós vamos lá para a nossa leitura. Mateus, vamos pegar Mateus 13, 33. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Essa é a parábola do fermento, né? Parábola da massa levedada. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, estamos diante de Ti, Senhor, novamente para ler, para expor a Sua palavra, Pai. Que nós podemos colocar essa palavra e esse entendimento dentro do nosso coração. Que essa palavra venha edificar o nosso ser, que a gente possa entender qual é a nossa função nesse mundo de verdade, mas que a gente possa não só entender, mas que a gente possa também fazer aquilo que o Senhor pediu e que o Senhor ordena, na verdade, que a gente faça. Te damos graças e te damos glórias por esse tempo e te pedimos que aqui o Senhor faça presente, se faça presente e coloque seus anjos em volta de todo esse processo, na casa de cada um que está escutando e aqui também. Eu lhe peço isso em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Vamos lá, então. Já entendemos que nós temos 4 evangelhos e que as histórias, né, as parábolas, não estão em todos os evangelhos, né? E parábola, no primeiro dia a gente entendeu que parábola, na verdade, não é uma história só. Parábola era uma forma de Jesus falar com os seus, né? Por que Jesus falava em parábolas? Ontem a gente falou sobre isso. Por que Jesus falava em parábolas? Primeiro porque ele queria, né, ele queria cumprir, né, as profecias. Tem a profecia lá de Isaías, né, havia predito, né, em Isaías 6, 9 e 10, que o Messias iria falar em parábolas, mas ele não fala assim, na verdade ele fala, né, que o povo, pastor Josué, que coisa linda. Então Jesus falava em parábolas primeiro para cumprir as profecias, né? Segundo, por que ele falava em parábolas? Porque o povo estava com um coração endurecido e não era para todo mundo, né? A gente viu que as parábolas são para os filhos, são os filhos, né? São os filhos que sentam à mesa do pai. Não é assim com o nosso filho? A gente explicou. O nosso filho a gente coloca na mesa, a gente educa, a gente, né, traz perto da gente, a gente traz as boas lições, a gente faz, né, também a gente também ensina, a gente dá castigo quando precisa, não é assim?
a história com os filhos. Então, a parábola era uma forma de Jesus falar com os filhos, não era para todo mundo ouvir. Outra coisa, né? Jesus era um ótimo professor. Então, ele também, como Paulo faz isso muito bem também. Jesus, ele queria trazer as parábolas de uma forma com que aqueles que estivessem ouvindo de verdade entendessem, aqueles que precisavam ouvir de verdade entendessem. Então, olha quem tá aí, Fábio! Que linda! Olha só. Então, as parábolas, Jesus queria ensinar seu povo de forma simples. Então, por exemplo, na parábola do joio e do trigo, ele queria dizer, porque era a plantação do momento, né? Todos conheciam a plantação de trigo e sabiam o que era o joio. Então, era fácil de ele passar o entendimento para as pessoas por uma parábola. Por exemplo, ontem a gente leu, né, sobre a parábola do grão de mostarda, né, um grão tão pequenininho, mas que de verdade, né, fazia, né, crescia, virava um arbusto que poderia inclusive dar sombra e proteção para os pássaros. Então Jesus criava as histórias, foi criadas histórias, né, mas sempre com o objetivo de primeiro cumprir a profecia de Isaías, porque ele veio para cumprir tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. Segundo, para falar com as pessoas, com seus filhos de Deus, né, falar com o povo amado, e para mostrar com simplicidade, né, como é que funcionava tudo isso. Então, Jesus, né, contando essa nova parábola que a gente, né, acabou de ler, eu vou ler de novo. Olha só, uma parábola muito pequena, mas que tem muito. Nossa, eu li desde onde eu estou lendo essa parábola. Jesus lhe disse ainda outra parábola. Nós estamos lendo a parábola da massa levedada, né? Ou do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento, e uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha até que tudo ficasse fermentado. Então agora vamos entender o que Jesus queria falar com isso. Que Jesus, primeiro nós temos que entender outra coisa, nós já vimos ontem, antes de ontem também. Em alguns evangelhos, Jesus está escrito assim, e o reino dos céus é semelhante. Aí em Mateus fala reino dos céus, em Lucas fala em reino de Deus. E aí qual é a diferença, Janice? Ontem a gente já leu sobre isso. Qual é a diferença do reino de Deus e o reino dos céus? Primeiro, nós temos que entender, né, que Mateus ele escrevia mais para os judeus. Né? Então ele respeitava as tradições, né? E ele, né, como um judeu lá, e aí, né, toda a vida dele ele esteve muito dentro da tradição. Então ele evitava o nome de Deus, em vez disso ele colocava o nome, né, dos céus. Então o reino dos céus, mas tratava-se do mesmo lugar. Já Marcos e Lucas sempre escreveram para os gentios, que são os não-judeus. Então, eles preferiam a expressão verdadeira, que era o reino de Deus, né? Que era para quem entendesse o contexto mesmo. Mas tem uma diferença do reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus é o governo de Deus, de eternidade a eternidade. Antes que se formasse o mundo, já tinha o reino de Deus. Então o reino de Deus é mais macro. O reino dos céus é o governo na terra, então é menor. Ontem a gente deu exemplo, por exemplo, um exemplo para nós entendermos. Existe o Brasil e nós moramos em Santa Catarina. Se eu falar que eu sou catarinense, está certo. E se eu falar que eu sou brasileiro, também está certo. Então, o reino dos céus é como se fosse Santa Catarina. E o reino de Deus é o Brasil. Então, na verdade, os dois, né, o reino dos céus e o reino de Deus, mostram o mesmo lugar, mas o reino de Deus é o mais macro. Mas para nossa parábola aqui tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Então, aqui, né, Mateus começa, o reino dos céus é semelhante. Outro dia a gente acho que na próxima parábola a gente vai falar sobre essa palavra semelhante, que já apareceu em 3 parábolas, mas é um contexto mais profundo, então eu vou falar, acho que amanhã. Então, o que essa parábola ensina? Vamos entender, Janice, parece tão simples essa parábola, mas o que ela ensina? Jesus usou essa parábola para revelar que o reino de Deus tem um poder transformador e impactante. Não é assim fermento? Olha que doideira, a gente tem uma massa, coloca o fermento, deixa ali o fermento crescer na massa para ver o que acontece com aquela massa. Então, ele quis mostrar de uma forma sutil e prática como é que funciona o reino de Deus. Então, o significado, vamos entender por parte, o significado do fermento na Bíblia. A gente sempre vê, né, que o fermento ele não é bem falado na Bíblia, né? A gente vê assim muitas vezes
né, é dado mais uma conotação negativa para o fermento do que positiva, mas a gente tem que entender cada coisa no seu lugar. Aqui o fermento é positivo, né? O fermento, por exemplo, em alguns momentos mostra como um símbolo de corrupção. Os rabinos usavam na época também esse termo, né, como falando em corrupção. Lá em Mateus 16:6 ainda diz, Jesus fala assim: Jesus lhes disse, tenham cuidado e guardem-se do fermento dos fariseus e saduceus. Ele está falando da corrupção. Então o fermento, né, em algum contexto da Bíblia é negativo, mas aqui é positivo. Então a gente tem que entender isso com sabedoria e, né, contextualizar tudo. Aqui Jesus usa então o fermento como uma imagem do reino, mostrando que a sua ação é transformadora e é silenciosa. Por exemplo, outros exemplos que Jesus usa de maneira positiva ou negativa uma palavra. Por exemplo, na palavra do semeador, a semente representa a palavra de Deus. Já na palavra do joio e do trigo, a semente representa os filhos do reino. Outra palavra que também tem outros sentidos na nossa Bíblia é a serpente. Geralmente a serpente é símbolo do diabo, é usado por Jesus, né? E a gente ouve várias, né, passagens na Bíblia que é a grande serpente, a velha serpente. Normalmente a serpente é passar, né? A gente liga com Satanás, com o demônio. Demônio não, com o diabo. E em Mateus 10, 16 diz assim: eis que eu os envio como ovelhas para o meio do lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui Jesus está dizendo que a gente precisa ser prudente como a serpente. Então aqui a conotação da palavra serpente é positiva. Por que você está dizendo isso, gente? Porque esse é um programa de entendimento, porque a gente precisa explicar as coisas. Então aqui o fermento é positivo para a gente entender. Por exemplo, o leão também, né? O leão pode representar tanto Satanás quanto a Cristo. Por exemplo, lá em 1 Pedro 5:8, a gente escuta muito essa passagem. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda em redor como um leão que ruge. O leão aqui é o diabo, ele está falando. Aí em Apocalipse 5:5 diz: então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, que é Cristo. Então, por que você está falando isso, Janice? Para que a gente possa abrir nossa mente para entender. Não adianta, às vezes a gente pega assim uma conotação, um versículo, né, e tenta ler ele sozinho, e não pode ser assim. Nós precisamos entender o que ele quer dizer para a gente poder ir ao fundo no entendimento. Então, agora a gente vai entender o que o fermento é positivo. O fermento aqui é o reino de Deus. Então, vamos lá. Vamos entender o que ele quis dizer com esse fermento, né? A parábola pode parecer pequena, né? Essa parábola, né? O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha até que tudo fermentasse. Então, a gente já entendeu que o fermento aqui é positivo. Então, o que ele está dizendo? Que o reino cresce silenciosamente, não é assim que o fermento cresce? De forma silenciosa, a gente deixa lá, a gente coloca um paninho e ele não cresce. Assim como o fermento age sem ser visto, o reino de Deus trabalha no coração das pessoas antes de se manifestar externamente, né? O reino influencia tudo ao seu redor, porque quando uma pessoa tem, eu falo lá para as crianças, né, que o Espírito Santo é como se fosse uma semente, né, uma plantinha que é plantada dentro da gente. Se ela tem condição boa, essa plantinha, digamos, a planta que está no vaso, se ela tem sol, tem água e o solo é bom, essa planta vai crescer independente da vontade de quem plantou. Vai acontecer. Então, assim, ó, o Espírito Santo dentro da gente, eu explico lá para os jovens, que é a nossa plantinha. Ela vai frutificar, ela vai florescer. Eu vou ter mais amor, vou ter mais paz, vou ter mais domínio próprio, vou ser mais feliz, vou ter mais paciência, eu vou florescer, frutificar os frutos do Espírito Santo. Então, quando a gente fala que o reino influencia tudo ao nosso redor, quer dizer que eu tendo dentro de mim o Espírito Santo de Deus, eu vou ficando melhor e eu de dentro para fora vou agindo a favor do reino. Ele transforma, né, o fermento, ele transforma toda a massa. Se eu misturo, né, a massa com o fermento, é toda ela que muda, né? E quando fala em toda, fala em o quê? Fala que eu sou um ser uno, né? Então eu não posso dizer que eu não posso ter, numa parte de mim eu ajo conforme as leis de Deus, na outra parte como as leis do mundo. Por exemplo, a gente vê muito agora, e vocês coloquem amor nas minhas palavras, nessa época do carnaval,
As pessoas são de Deus, oram, mas vão pular carnaval. Tá errado, gente. Ai, Denise, por que vocês cristãos falam tanto que o carnaval é errado? Porque o carnaval idolatra imagens. O carnaval, ele tem músicas que vão de encontro à palavra do nosso Senhor. O carnaval, ele na verdade traz para as pessoas o quê? Né? O que é a alegria do carnaval? São os batuques, a bebida, né? Acaba relativando, tá tudo normal, as pessoas quase nuas, as pessoas se vestirem de Satanás, as pessoas fazerem, né? A escola de samba esse ano vai ser algo, nós cristãos, de verdade, nós temos que orar. E eu estava vindo hoje no carro, depois que eu levei a Sofia, pensando nisso, precisamos levantar um clamor de oração, porque esse carnaval, né, a gente já ouviu os pais de santo aí, sei lá como é que se chama essa gente aí, essa gente aí vai evocar os mortos, e a palavra de Deus fala, lá em... não me lembro a passagem, fala que a gente não pode evocar os mortos, isso é pecado. Então, o carnaval, ele relativa, tudo fica normal. O carnaval, eu vou falar isso de novo, já falei outro dia, mas eu quero dizer, o carnaval, ele teve a sua origem lá muito antigo, muito antes do cristianismo. Então, era uma festa que eles, né, o carnaval sempre foi ligado a excessos de comida, de bebida e promiscuidade, sempre, desde sempre. Aí veio a Igreja Católica e fez o que com o carnaval? Né? Como a Igreja Católica viu que ela não conseguiria, né, a Igreja Católica primitiva, lá antigamente, eu já vi que tem gente que já saiu da minha live, tudo bem. Quem tem ouvidos que ouça, onde a gente leu isso, quem tem ouvidos que ouça, quanto há tempo. Então, olha só, lá a igreja primitiva católica, a católica primitiva, logo que Jesus, né, que logo ali, logo depois do tempo da cruz, lá da morte, crucificação de Jesus, ali por aquele tempo ali, o que a igreja fez? Como ela viu que ela não ia conseguir banir essa festa, o que eles fizeram? Eles criaram algo para incorporar o carnaval, olha que doideira. Então, né, para os cristãos católicos, né, tem agora 40 dias, né, que é a quaresma, né? São 40 dias que fica se comendo, né? Tem dia que não come carne, tem oração, jejum, tem todo um ritual lá da quaresma. E aí eles faziam uma festa que antecedia, que era uma festa de permissividade, tudo se podia, que era o carnaval. Na verdade, eles colocaram o carnaval, porque eles viram, a Igreja Católica viu que não conseguiria tirar essa festa dos católicos, então juntou-se tudo de uma forma estratégica. E aí tudo se podia. Carnaval quer dizer carnavale, adeus à carne. A festa se chama adeus à carne, quer dizer tudo pode. E aí tinha um pedido, aí as pessoas faziam de tudo. Comiam, bebiam, se prostituíam. Era uma festa promíscua, como é hoje. Hoje está pior do que era antes, eu acho. Então, essa festa do carnaval, as pessoas depois eles, né, faziam um pedido de indulgência, que era um perdão. Deixa eu baixar aqui, ficou alto. Que era um pedido de perdão coletivo, assim, que o Papa, sei lá quem, era a pessoa, né, a autoridade da Igreja Católica, fazia o quê? Aí passava uma indulgência em todo mundo, como se tivesse agora que vocês fizeram tudo, comeram tudo, e de tudo fizeram, e tudo banalizaram, e não tinha limite para tudo é tudo. Depois disso, tinha esse pedido de indulgência que limpava, como se limpasse as pessoas, e a partir dali eles começavam um período de quaresma. Então, esse é o carnaval. E então, por isso que a gente fala hoje, ontem eu falei um pouco com as crianças sobre isso, por que a gente o cristão não deve pular carnaval. Muito embora a gente tenha visto, né, algumas passagens aí, tem acontecido umas coisas muito doidas aí, até pessoas que se dizem pastores, né, abençoando as escolas de samba, umas coisas assim que de verdade. Eu estava vendo de verdade a fé está sendo
esfriada, né? Então nós precisamos avivar esse povo, e avivar é buscar de novo dentro da gente isso aqui que a gente está falando, o fermento para sermos íntegros, inteiros, e foi por isso que eu entrei no carnaval. Não tem sentido eu ficar lendo aqui a palavra de Deus e não viver. A gente não tem sentido também eu ir para a minha igreja, ficar lá no culto e depois sair do culto e não levar a igreja dentro de mim. Eu preciso levar, eu preciso ser igreja. Então eu tenho que ir lá no culto, eu tenho que fazer as coisas de Deus, mas eu tenho que sair de lá e ser mais santo do que eu estava lá, porque é fácil eu ser santo dentro da igreja. Eu quero ver ser santo na hora de estar as crianças no colégio, como falei ontem com eles, na hora de estarmos dentro dos amigos, na hora que os amigos abrem lá uma cerveja e dizer não com convicção, porque... Ah, Janice, mas não diz que eu não devo beber na Bíblia, realmente não diz que eu não devo beber. Diz e na verdade não só diz, mas impõe ao cristão que ele não se embriague, porque isso sim é pecado. Então, tudo que é pecado, Deus abomina, não gosta, né? Então, a gente precisa, pelo bom testemunho, fazer as opções. Então, o carnaval tá vindo aí, e a gente já vê antes de começar o carnaval que o negócio vai ser pesado. Eu nunca tinha passado pelo carnaval com essa visão que eu tenho hoje, porque eu estou em construção e Deus tem feito um trabalho muito bonito, eu digo, na minha vida, porque eu mudei muito rápido muitas coisas. Mas é o primeiro carnaval que eu vou participar com esses olhos de cristão. Então, eu gostaria que vocês também fizessem isso, que vocês não banalizassem, eu vou assistir o carnaval. Gente, rituais satânicos vão ser feitos na frente de milhões de pessoas e todo mundo acha que isso é normal. Então vai ser, na verdade, eu vi uma pessoa falando na rede nacional aí, que quando começa a lavar a Sapucaí, lá que eles fazem um trabalho de lavar a Sapucaí, abre-se um ritual, um portal. E as pessoas acham que isso é loucura, mas gente, o mundo espiritual e o mundo natural, ele é real. Tanto quanto esse ar que eu estou respirando, que você não vê, que você também respira e não vê. Mas ele existe, porque se eu fechar aqui, ó, eu vejo aí sim que ele, eu não enxergo ele, mas ele existe. E o mundo espiritual é tão real quanto o natural. Então a gente tem que ter olhos e ouvir. Vamos voltar aqui. Então tá falando assim, ó, que o reino cresce silenciosamente e eu preciso ser íntegro, porque o fermento, quando vai levedar, quando vai fermentar uma massa, ele não fermenta só um pedacinho. Então eu preciso me imaginar como um pãozinho mesmo, como aquela massa, né, que vai ser toda fermentada. Então eu preciso sair da igreja sendo igreja, fazendo tudo que eu tenho que fazer. Então, gente, eu vejo assim, as pessoas mentem com uma facilidade. E você diz, nossa, Janice, mas é só uma mentirinha, é só um demôniozinho. Uma pequena mentira é só um demôniozinho. Quando as pessoas falam meia verdade, ela está falando meia mentira, é meio demônio. Então não tem, eu sou metade filho de Deus, metade filho de Satanás. É isso que você está dizendo quando você fala metade. E não tem, da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então nós precisamos limpar isso. Limpe isso da sua vida. As pessoas pensam, mas por que não está dando certo? Porque você coleciona metade de demônio. Demoninho. Na sua vida. Nossa, Janice, mas tá pegando pesado, mas é a verdade, não é assim que diz a palavra? E conheceis a verdade, ela vos libertará. Então entenda, se a tua vida, se você não está conseguindo o resultado que você quer, tens que entender aonde que você está abrindo o espaço para os demônios agirem na sua vida. Não diz a palavra de Deus lá, Cristiano, se estiver aqui, nós falamos outro dia lá, comendo uma comida bem gostosa lá, junto com, fazendo uma confraternização entre os amigos. O Cristiano falou, eu acredito muito na palavra de Deus, no Salmo 91 é o que me leva. E para mim é essa verdade. O Salmo 91 para mim é minha regra de vida. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, então para eu estar no esconderijo do Altíssimo, para eu estar no colo de papai, eu preciso estar fazendo o quê? Quando é que um filho a gente coloca no colo? Quando que a gente coloca um filho no colo? Quando esse filho é obediente, quando esse filho faz aquilo que a gente precisa fazer, que precisa fazer, quando ele entra dentro de casa e faz toda a atividade que ele precisa fazer, quando a Sofia faz a tarefa dela, não é nesse momento que a gente pega no colo o filho? Não é diferente, gente. Então a palavra de Deus diz assim, ó, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, aquele que está no colo de papai, é aquele que está fazendo tudo conforme Deus mandou fazer. Para esse, Deus dá ordem para que o guardem. Deus dá ordem para que os anjos o guardem. Então os anjos é como se eu estivesse aqui no meio, e os anjos me guardam.
E aí os demônios ficam ao derredor. Quando que os demônios entram na minha vida? Quando eu dou brecha? Se eu não dou... mas o que é dar brecha? Dar brecha é deixar de fazer as coisas que estão no manual da vida do cristão, que é na Bíblia. Mas o que é, Janice? Gente, mentira. A mentira é uma das piores coisas que existem para Deus. Deus abomina o mentiroso. Porque quem mente não está nem pecando. Quem mente é filho do Satanás, o diabo. Não é isso que nós falamos? Não é isso que está escrito na palavra de Deus? Então o mentiroso não é filho de Deus. Mas, Janice, eu só falei uma mentirinha. Pois é, filhão, você está no colo que não é do papai. Então, nós precisamos entender que ser íntegro é essas pequenas coisas. E se não está dando certo a tua vida por algum motivo, de verdade você tem que se atentar aonde que você está abrindo essa brecha. Nossa, mas eu falei só isso para, por exemplo, para não expor a pessoa, não fale. Se a pessoa te perguntar e você tiver que falar a verdade, fale a verdade. Tu não tem que agradar os homens, você tem que agradar a Deus. Você não deve trocar o seu propósito por proposta nenhuma. Você não deve agradar as pessoas. Eu preciso agradar as pessoas, por isso que eu não vou falar. Se Deus mandou você falar, se te perguntar, a pessoa tem que ter consciência. Às vezes eu pergunto, você me perguntou, tu queres de verdade ouvir a resposta? Eu pergunto, eu falo isso para as pessoas. Tem pessoas que me ligam, que me mandam mensagem para dizer, Janice, o que você acha disso? Porque eles sabem que eu não vou falar aquilo que vai agradar o coração deles, eu vou falar aquilo que está dentro da palavra de Deus. E às vezes eu venho aqui no computador e digo, a palavra de Deus diz isso. Tu faz agora a escolha. Então, pessoas amadas, irmãos queridos, nós temos que entender a profundidade dessa parábola. Ela está dizendo que nós fazemos, essa massa somos nós. Nós não temos como ser um pedacinho levedado, né? Essa massa, ela cresce, se você coloca a massa certinho, mistura esse fermento na massa, ele vai crescer por inteiro. E se você não está crescendo por inteiro, alguma coisa você está fazendo. Então, nós precisamos olhar o que estamos fazendo e reconhecer. E tudo bem se eu não sabia até hoje, tipo, o carnaval há uns 4 anos atrás, eu estava dentro do carnaval e era tudo bem para mim, eu levava a minha filha e tá tudo bem, porque eu não conhecia a verdade, que me libertou. Então, e hoje eu vejo, Deus me responde, Janice, como é que funciona com Deus e você? Ontem eu estava explicando para as crianças, como é que a gente faz para ser amigo de alguém? A gente está mais próximo dele. Eu sei o que aquela pessoa gosta, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer. Eu sei, meus amigos, as músicas que eles gostam de ouvir, os gostos. Eu sei, porque eu estou próximo. Como é que eu sou o próximo de Deus? Eu conheço a palavra dele, não tem outro jeito, né? Eu vou conhecendo a palavra dele. E dessa forma, como eu estou mais íntimo de Deus, quando eu peço, ele não leva 10 dias para me responder. Ele me responde na hora. Deus me responde na hora. Como é que é isso, Janice? Eu peço, eu falo, e nos meus pensamentos mais íntimos, aquele que eu não verbalizei, porque Deus conhece e sente o cheiro do nosso coração. Então, nos pedidos mais íntimos, ele vai lá, ele me responde. E nem sempre é positiva a resposta. Muito embora eu tente andar nos caminhos certos, ele está aqui para me corrigir e eu disse, ok, Senhor, eu entendo que eu fiz errado. Às vezes ele traz pessoas para me dizer, você fez errado, e não tem problema eu dizer perdão, me perdoa, desculpa, eu realmente agi errado porque eu estou em construção. E nós precisamos não sermos orgulhosos, e aqui a gente falou, né? Não, na verdade foi ontem que eu falei sobre orgulho. Então nós precisamos entender que a profundidade dessa parábola é que nós temos, o fermento ele tem que agir como um tudo, né? O reino cresce independente da circunstância, o fermento não depende do tamanho da massa para agir, ela vai transformar tudo, né? A palavra de Deus tem poder para transformar. E aí eu vejo, né? Por que as pessoas não estão sendo transformadas? Porque de verdade elas não têm Espírito Santo dentro de Deus. Ou se elas têm, elas entristecem o Espírito Santo. Lá em Efésios, né, 4:30 diz assim, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Você, quando você foi, né, quando você aceitou, em Romanos 10:9 diz, quando você com a sua boca confessar Jesus e no seu coração de verdade, você crer que Deus o ressuscitou dos mundos dos mortos, você será salvo nesse momento. E quando você, junto com isso, você se arrepender dos seus pecados, começar a andar nos caminhos de papai, quando você fizer isso, você é filho amado dele. E aí você ganha o Espírito Santo. Então tu vai lotear o teu corpinho aqui com a metade Janice, metade Espírito Santo. E aí nós temos que entender quem é que vai agir. Sou eu, sou o Espírito Santo. Eu até o final do ano passado, eu era muito
arrogante. E eu fazia tudo na força do meu braço. O dia que eu entendi que eu tinha que largar, porque fazia 50 anos que eu fazia com a força do meu braço e não estava dando certo, o dia que eu entendi, tive a humildade de dizer, Senhor, eu não consigo sentir, agora é o Senhor que faz, a minha vida mudou completamente, gente, mas não é uma vidinha assim, ó, mudou completamente, daqui veio para cá, mudou totalmente. Por quê? Porque eu entendi que aquele que habita dentro de mim, ele enxerga, ele vê coisas e ele vai optar por coisas que eu não conseguiria fazer sozinho. Então, essa parábola nos ensina que nós temos que ser fermento, né? Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus como fermento e em todo nosso ser ela vai reverberar. Ela é um pouquinho diferente da parábola que a gente viu ontem, né? Que é a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda, o que nós vimos? Ai, que parábola linda, aquela do grão de mostarda, amei também. A do grão de mostarda, ela destaca um crescimento externo imperceptível. Por exemplo, o reino de Deus se expande visivelmente no mundo, ele mostra, né, isso. A gente viu, né, que a gente contou algumas histórias, né, que é mais o crescimento da igreja, a parábola da mostarda, né, da gente, a gente vai transformar o que tem dentro da gente, a gente vai ser, né, vai crescer, vai se transformar, era uma semente, esse semente vai explodir no solo fértil, e aí vai crescer a árvore que vai dar lugar para as aves vir, né, e se aconchegar até que essas aves entendam que elas também podem ser semente e da semente pode ser árvore para juntar outras pessoas. Então, a parábola do grão de mostarda tem um crescimento, a gente vê um crescimento externo e perceptível, diferente da parábola do fermento, que a gente vê que não é de fora. Na parábola do grão de mostarda, as pessoas vêm, elas não conhecem o amor de Cristo, mas elas querem, elas vêm, elas se aconchegam como pássaro, elas fazem ninho, e daqui eu vou colocando um pouquinho da palavra de Deus até que elas sintam vontade de também ser árvore. Então elas vêm sem o conhecimento de Deus. A parábola do fermento é o contrário, ela vem de dentro para fora. Então, primeiro eu sinto, eu reconheço, né, ali como eu falei em Romanos 10:9, né, que Jesus ressuscitou para me salvar. Eu reconheço isso e de dentro para fora eu começo com o fermento fez a massa, a crescer em sabedoria e na palavra, e aí eu vou estender isso para fora. Então, uma é de fora para dentro, outra é de dentro para fora. Então, nós estamos falando agora da parábola do fermento, que ela é interna e é invisível, né? Ela atua no coração das pessoas, Deus atua no coração das pessoas e transforma a sociedade de dentro para fora, né? Como é que funciona isso, né? Eu me torno uma pessoa melhor, ensino mais. Aqui em casa é o exemplo completo disso, né? Comecei a falar da palavra de Deus, Sofia nem sabia o que era, né? Hoje, a Sofia é mais crente do que eu. Crente não é aquela velha do coque, tá? A senhorinha do coque. Crente é aquela que crê de verdade. Então, crente é aquele que crê na palavra de Deus. Crente é aquele que crê que Jesus morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou para nos dar vida eterna. Esse é o crente. Então, nós temos que entender, mas você é crente, a Sofia, eu sou crente. Ela fala, eu sou crente porque eu creio nisso, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê. Também porque o que a gente vê por fora, na verdade, mostra o que tem por dentro, né? Então, o reino de Deus, aqui seguindo a nossa parábola do fermento, o reino de Deus age no mundo de forma discreta, mas poderosa. O evangelho tem um efeito transformador. E tem mesmo, gente, assim como o fermento na massa. Mesmo começando pequena, a massa era pequena, era desse tamanho. Ontem a minha irmã mostrou uma massa, que ela estava fazendo uma massa de pão, era desse tamanhinho. E depois ela mostrou numa bacia, era um negócio gigante, assim, ó, porque o fermento levedou tudo, ele fez crescer, né? Então aqui está mostrando o impacto do reino, né, em nós. E Janice, vamos falar da parábola. Então, o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Já entendemos, o fermento é de dentro para fora. Agora vamos entender o resto. Que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha. O que era 3 medidas de farinha? Na cultura judaica, 3 medidas de farinha não era uma quantidade pequena, era mais ou menos 22 quilos de farinha, eu tive estudando. Então, era uma quantidade razoável e era uma quantidade, por exemplo, quando a gente vai fazer, as pessoas, as mulheres que fazem bolo, homens também que fazem bolo, normalmente são 2 xícaras de fermento, 2 ou 4 xícaras de farinha de trigo. Normalmente, para um bolo no tamanho médio, tem uma quantidade média de farinha que a gente usa para aquele tanto de massa crescer.
né? Então aqui era comum 3 medidas de farinha, era uma medida comum, tá? Por exemplo, lá em Gênesis 18:6 diz assim, ó, quando Abrão recebe 3 visitantes, que era o Senhor e 2 anjos, ele diz a Sara, pegue depressa 3 medidas da melhor farinha e amasse-a e faça pães. E era assim, não era pães, 3 medidas de farinha, não era pão para 2 ou 3 pessoas, era para uma quantidade maior de pessoas. Então, né, essas medidas da farinha eram um padrão conhecido para preparar pães de grande quantidade. Então, 3 medidas. Então, o reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher que tomou e misturou em 3 medidas de farinha. Então, grande quantidade de farinha, né? Era uma medida que era grande, não era para fazer um pouquinho assim, era uma coisa para fazer uma medida que era grande. Então, o que significa? Que o reino de Deus não está limitado a poucos, mas tem um impacto global e abrangente. Assim como o fermento age até transformar toda a massa, o reino de Deus age para transformar tudo ao seu redor. E a mulher, né? Está dizendo o fermento que uma mulher tomou e misturou. Quem é essa mulher? Qual é o significado? Qual é o objetivo da mulher nessa parábola? Na verdade, tem algumas interpretações possíveis que eu estudei aqui. A mulher pode ser a igreja, né? Então a igreja, assim como a mulher misturou o fermento na farinha, a igreja espalha o evangelho pelo mundo, pode ser a igreja, né? A gente pode entender como a igreja, pode se entender como o Espírito Santo que atua transformando o coração de dentro para fora, e como também a sabedoria de Deus. Lá em Provérbios a gente vê muitas vezes a sabedoria frequentemente personificada como mulher. Muitas passagens de Provérbios ele fala da mulher, né? Da mulher, mas é a sabedoria ali. Então a gente pode entender, mas não importa qual é o que você entenda como mulher. Você tem que entender que o fermento não age sozinho, ele precisa ser misturado na massa, não é isso? Ele não age sozinho e precisa colocar água também. Então, se eu colocar o fermento, está lá, o tantinho de fermento ali, não acontece nada, mas se eu colocar no meio certo, ele vai crescer e vai transformar. Então a gente precisa permitir que o reino de Deus nos penetre de forma completa, né? Não devemos ser aquele cristão que vai deixar só, né? Um cristão que é cristão só quando vai no culto. Então qual é a aplicação prática, né? Como é que eu posso, o que essa parábola vai ensinar na nossa vida, né? Que o reino de Deus, ele começa pequeno, mas ele vai transformar tudo. Ele transforma tudo. Eu sou resultado disso. Às vezes o nosso testemunho, ele pode parecer pequeno, às vezes aquilo que a gente vai fazer pode parecer que é tão insignificante, mas ele vai ter um impacto incrível. Ontem a gente contou a história de Charles Spurgeon, né? Vocês lembram que a gente contou ontem aquela história, né? Ele era, né, de uma igreja metodista, ele foi num dia de chuva numa igreja metodista. O que é uma igreja metodista? Uma igreja... É uma igreja que tinha os costumes muito fechados, assim. Então, ele foi numa igreja num dia de uma nevasca muito forte. E choveu, e a neve é uma coisa que a gente não entende aqui, né? Aquela nevasca que não dá para se mexer, não dá para sair, que tampa tudo, que fecha todos os caminhos. E ainda assim, um presbítero, um diácono, na verdade, da igreja foi, na igreja abriu e lá entraram algumas pessoas, mas o pastor não conseguiu chegar. E ele entendeu que se ele abriu a igreja, ele precisava pregar. E ele pregou uma palavra, deixa eu ver se eu acho aqui, uma palavra de Isaías, né? Vamos ver se eu acho aqui que eu vou explicar bem aqui. No século XIX, uma pequena igreja metodista da Inglaterra, havia apenas uns 20 membros nessa igreja, né? E um culto de inverno, um diácono que nunca tinha pregado antes, teve que assumir o púlpito porque o pastor não conseguiu chegar. E ele leu apenas Isaías 45:22, que diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os habitantes da terra. Esse jovem tinha 16 anos mais ou menos quando ouviu essa mensagem e ele se converteu. Esse jovem era Charles Spurgeon. Ele tornou-se um dos maiores pregadores. Ele pregou para mais de 10 milhões de pessoas durante sua vida. Então aqui a gente vê que pequenos, né, o impacto daquilo que a gente vai fazer. Então pode parecer pequeno, mas na verdade, né, o nosso testemunho, a gente não pode perder a oportunidade de testemunhar e servir, que é a única função do cristão, né? Eu tenho que servir
e testemunhar. É assim que a gente vai conseguir chegar em mais vidas. O reino de Deus também age do interior antes de ser visto externamente. Foi isso que a gente aprendeu também nessa parábola. Você, eu e você somos agentes de transformação. Assim como o fermento se espalha na massa, Deus quer que a gente seja um influenciador e do evangelho aonde a gente for. A gente precisa ser esse influenciador. Mesmo quando a gente não enxerga, Deus está agindo. Eu digo para a Sofia: filha, faça o convite. Ah, mas se ela não querer, tua parte você vai fazer, filha. Então faça o convite, fale as palavras, converse com as pessoas. Ah, mas se ela não quiser, a tua parte é fazer. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa fazer a nossa parte. E agora eu preciso que vocês pensem: será que a gente está deixando de verdade o reino de Deus agir dentro da gente e transformar? Será que a gente não está sendo o principal impeditivo de que as coisas mudem de verdade na nossa vida? Será que a gente não está fazendo coisas que está entristecendo o Espírito Santo? Será que a gente não está fazendo pequenas mentirinhas, meias verdades, para agradar um, para agradar outro? Será que a gente não está fazendo isso? Gente, a gente não precisa assim escrachar tudo, jogar tudo para as pessoas. A gente tem que ter sabedoria, mas a gente não pode trocar. A gente não pode deixar de estar no colo de papai e cair no colo de Satanás, porque a mentira é assim que é. Você vai trocar a tua paternidade quando você fala pequena, mas é só uma mentirinha. O que é uma pequena mentira? Vamos esclarecer? Tem mentiras que são grandes, né? Mentiras grandes. Você falou que fez uma coisa e não fez, ou aconteceu uma coisa e disse que não foi você, tu mentiu. Mas o que é uma pequena mentira? Por exemplo, já tô indo e nem saí, é uma pequena mentira. Nossa, Janice, isso é mentira? É, gente, vamos trazer à luz. Ai, eu já tô chegando, mas eu nem saí de casa. Pequena mentira, você precisa limpar a tua boca, limpar a tua cabeça e não dar espaço para Satanás entrar na tua vida. Os demônios vão entrar. Os demônios são os anjos caídos, 1/3 do céu que caiu junto com Satanás, e que é o demônio. Satanás e demônio é a mesma criatura. Então os demônios vão entrar na sua vida por conta da sua falta de vigilância na sua boca. Ah, mas ela já fez isso, mas não fez. Você esqueceu de fazer. Ah, tu já fez? Janice, tu já fez esse relatório? Ah, tô fazendo e nem comecei. Tu entende essas pequenas coisas? Isso eu tô falando pequenas coisas que eu vejo agora. Eu tenho outras coisas para falar aqui, mas eu não vou falar. Mas você vai ter que fazer uma... Ah, mas não, mas sempre foi assim. Não, nunca foi assim. Você que está querendo justificar teu erro. Então nós precisamos limpar a nossa boca, a nossa mente, limpar a nossa vida. E aí entenda, se não está funcionando é porque você está abrindo a sua boca para falar coisas e permitindo que naquele lugar que Deus te escondeu, que deu ordem para os anjos te guardar, é você mesmo que está abrindo. Satanás, os demônios não vão entrar na sua vida se você não der permissão. Você está abrindo a tua boca para falar mentira, não tem como você ser, hoje eu sou filha de Deus, quando eu falo a verdade e falo as coisas certinhas, eu sou filha de Deus. Agora eu menti um pouquinho, eu sou filha do diabo. Eu tô para lá e tô para cá. Não existe isso, tá, gente? Então, vou trazer a verdade aqui para que vocês entendam. Então, quais são os códigos? Janice, tem código nessa parábola? Toda parábola é um código. Toda parábola tem um código secreto aqui para os filhos. É um recado direto. Não acontece isso? Eu quero dar mais um exemplo aqui. Às vezes, não acontece de vocês ir no culto ou ir em algum lugar, às vezes está pedindo uma resposta para Deus. Outro dia eu fui no culto e eu pedi uma resposta para Deus. E olha o que aconteceu. Eu não entendi nada do que foi passado no culto, gente. Eu não sou leiga, mas eu não consegui, meu ouvido estava fechado. Mas teve uma coisa que eu ouvi. Não saia daí onde eu te coloquei. Então, quando você escuta uma coisa no meio da confusão, é um recado direto de Deus para você, não é assim? Então, as parábolas têm um recado direto de Deus para os filhos. Mas para todo, né? Foi deixado para quem é filho, quem tem ouvido que ouça. A gente viu ontem na parábola do grão de mostarda. Não, na parábola do joio e do trigo. Quem tem ouvidos que ouça, né? A gente viu isso. Então, qual é o código, então? Qual é o código, o recado direto de Deus aqui? Então, Deus deixou. Primeiro, o fermento, ele tem um poder invisível no reino. Ele vai trabalhar. O fermento representa o reino de Deus e o poder de transformação. Ele trabalha silenciosamente, mas para isso tu tens que fazer a tua parte. Não tem uma explosão, um alarde, ele entra no coração e transforma tudo. Então, qual é o código que eu vejo aqui? Que Deus age mesmo quando não percebemos. Esse é um dos códigos dessa parábola. Deus vai agir se eu deixar. A mulher, a mensageira do reino, né? A mulher, o que ela fez aqui? A mulher, na parábola, foi ela que misturou a farinha.
no fermento, né? A mulher pode representar a igreja, o Espírito Santo ou a sabedoria de Deus. Assim como essa mulher mistura o fermento para que ele atue, nós somos chamados para espalhar o reino de Deus pelo mundo. Você é um missionário de Deus. O reino de Deus precisa ser espalhado. Ei, você! Vamos fazer a nossa parte. Nós precisamos abrir nossa boca. Tem gente que está deixando de ser salvo porque você não abriu sua boca. Ah, mas eu tenho vergonha. Gente, meu Jesus, não faça, né? Você vai contar quando você assiste um filme bom. Você chega nas pessoas, gente, assisti um filme tão bom lá no cinema, você fica divulgando o filme para as pessoas, então divulgue a palavra de Deus, sinta essa mesma vontade, o reino de Deus precisa ser espalhado. E qual é o terceiro código? O código secreto. O fermento não age apenas na parte da farinha, ele leveda toda a farinha. Então o reino de Deus transforma tudo, ele vai transformar o corpo, a alma e o espírito. Aquele que tem de verdade, Espírito Santo de Deus, ele tem que ser transformado no total. Não tem como ser só um pedacinho, mentir, fazer confusão, intriga, fofoca, essas coisas não fazem parte do reino. Ou você é ou você não é. Mas Janice, aquele que tem o Espírito Santo de Deus não é transformado? É, mas eu preciso vigiar. Ontem nós vimos, acho que foi ontem, não sei. Primeiro precisamos vigiar para depois a gente orar. Preciso vigiar o que eu estou fazendo, vigiando o que eu estou falando, cuidar, fechar minha boca. A boca pode amaldiçoar ou pode abençoar. Então você precisa vigiar. Deus não vai vir te corrigir. Ah, ontem eu era do mundo, agora sou de Deus, eu não minto, não faço mais. Não, gente, vigia. Você tem que fechar a tua boca, tem que fechar teus pensamentos. Senhor Deus, faça uma oração. Pai, me ajuda para que eu possa vigiar minha boca, para que eu possa, né, não estar desagradando, entristecendo o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim. Como que eu faço isso? Peça e Deus irá te dar, Jesus irá te dar. Então faça isso. Então, né, o recado direto de Jesus é esse. O reino de Deus já está operando no mundo e nada pode parar. Não adianta esse povo aí que vai fazer essa confusão e no carnaval ficar batendo batuque. Nós somos maiores. Maior é aquele que está dentro de nós. Maior é aquele. Então ore pela sua família, resguarde a sua família, mas não seja permissivo, não abra a porta. Não é você que vai abrir a porta para que entre essa confusão na tua vida. Feche as portas. Por isso que o povo evangélico acaba fazendo retiros, porque é muito fácil. Nós somos nós somos curiosos. A nossa natureza de humano, de curioso, vai olhar. Ai, tu viu aquele negócio lá que apareceu na Sapucaí? As pessoas vão acabar olhando. E vão acabar olhando mais e mais. E às vezes, além de ficar olhando, perder muito tempo com aquilo vai turvando a sua visão, vai achando interessante, vai mudando a sua visão de mundo, vai achando que aquilo não é mais tão ruim, já é normal. Então, olha só, o Satanás, gente, ele não vai... ele tem uma forma sutil, ele só quer fazer com que você tire o foco do que você estava fazendo e coloque foco em outra coisa, que não vai edificar a tua vida ou vai te tirar um pouquinho da rota de Deus. Quando você está no navio, você tem um ponto para chegar. Você coloca as coordenadas. Se tu mudar um pouquinho as coordenadas, o navio vai virar um pouquinho para cá e ele vai chegar aqui e não aqui. Então, Satanás não quer que fazer grandes mudanças, endemoniar e cair demoniado e babando. Não acontece mais quase isso. É raro acontecer. Agora ele está esperto, ele entendeu que isso, né, as pessoas se endemoniavam desse jeito. Um pastor, né, de verdade, um pastor verdadeiro chegava lá e colocava a mão na cabeça da pessoa e tirava o demônio em 10 segundos. Agora, Satanás fez o quê? Ele simplesmente muda um pouquinho teu foco, vai arrumando coisinhas para tu fazer. Eu vejo isso muito na minha vida. O quanto eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que estar vigilante porque senão o tempo me escorre pelos dedos. Não é assim? O tempo não está escorrendo pelos dedos. O 24 horas não dá tempo de estudar, de fazer o que eu tenho que fazer. Então eu preciso vigiar as coisas. Ontem eu demorei para dormir que eu estava na internet. E aí eu preciso todos os dias. Eu tô aqui falando para vocês, todos os dias antes de eu dormir eu olho o que eu fiz de errado. Poxa vida, tem que vigiar nisso. Ontem eu deixei de dormir uns 40 minutos mais cedo porque eu fiquei viajando na internet. Nada foi agregado na minha vida, nada. Fiquei só triste de ver as coisas que estão acontecendo. Então, é importante a gente não ser alienado e ver algumas coisas, sim, mas nós precisamos fazer com vigilância. Então, muito fácil, a gente gasta 1 hora, 2 horas, 3 horas. A Sofia ficou braba comigo porque eu disse que ela tinha que estudar 2 horas por dia. Eu disse, meu Deus, mas no relatório de atividade do celular dela, diz que ela fica 6 horas no celular. Cortei. Então, precisamos, né, conhecer essa verdade, ela vos libertará. Amém? Vamos orar? Vocês vejam que eu sou animada para falar, né? Oh, Senhor,
Obrigada, Pai. A gente te agradece, Senhor, por essa palavra, por esse tempo, pela essa tecnologia que faz com que a gente converse com mais pessoas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai dar a cada um aquilo que ele precisa. A gente crê também, Senhor, que a sua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é que nem um fermento, ela vai agir no coração de cada um. A gente também pede, Senhor, que o Senhor chegue no coração de cada um, que mostre para ele aquilo que ele precisa mudar. Porque queremos de verdade ser filhos, estar no colo de papai. Para isso a gente precisa entender aquilo que a gente está errando, Pai. Nos mostra, Senhor, nos mostra, que a gente possa conferir todos os dias e ter sabedoria para ajustar o nosso dia. Pai, a gente precisa e quer ouvir o Senhor, quer, né, servir no seu reino, que a gente possa ser esse que vai ser, levar esse evangelho em cada pessoa que a gente encontrar, que a gente seja a imagem e semelhança do Senhor e que a gente possa mostrar pelo nosso exemplo, por aquilo que somos, quem o Senhor é. A gente quer resplandecer aquilo que o Senhor é. A gente quer que as pessoas olhem para a gente e digam, nossa, o que você tem de diferente? E que a gente tenha sabedoria de dizer, é o Espírito Santo de Deus que atua na minha vida. Pai, ajuda-nos a confiar no seu tempo também, Senhor. E sermos pacientes, pois a gente sabe que quando o Senhor começa uma obra, o Senhor completa. Usa-nos. Molda-nos. Quebra se for preciso. Quebra tudo e refaz novo. E faz-nos crescer na tua presença. A gente ora com fé nesse nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Eu sempre vou dizer isso, que hoje é o único dia que temos. Faça o seu melhor hoje tem que ser o melhor dia, hoje tem que ser o melhor bom dia, você vai ter que ser o melhor no teu trabalho, você vai ter que ser o melhor patrão, a melhor funcionário, a melhor mãe, o melhor pai, é só hoje que temos. E olha, é um tempo de vigilância, então primeiro você vigia, depois você ora. E é um tempo de muita oração, esses dias que você segue, vamos fazer isso? Vamos orar pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa sociedade, pelo Brasil, porque a gente não vê os macumbeiros, vou falar uma coisa aqui, você não vê os macumbeiros e o pessoal que trabalha com a linha negra aí da coisa, falando mal um do outro, mas você vê os crentes falando mal um do outro o tempo todo. Tá na hora de a gente acabar com isso. Se a gente é filho do mesmo pai, tem que parar de irmão brigar com o irmão. Então a gente tem que fazer o quê? Vamos levantar um clamor de oração. Primeiro para que se tenha paz onde a gente está e depois que Deus intervenha nessa confusão que vai ser criada aí, que em nome de Jesus vai cair por terra. Eu creio nisso. Amém? Que Deus abençoe vocês e até amanhã com uma outra parábola que eu nem sei qual é ainda, tá bom?